E estamos de volta com a cobertura mais completa de A Odisseia que você já viu no YouTube. Hoje estamos aqui com o Bigode para falar um pouco mais, sobre A Odisseia de Christopher Nolan, lançada há poucos dias atrás. E hoje vamos falar principalmente de coisas não explicadas, coisas que não fizeram muito sentido, e eu, como leigo da história, que não sabia muita coisa, não entendi nada porque o filme deixa de explicar muitas partes, deixa de materializar ou até realmente dar um sentido a certas cenas. Pois bem, apresente-se, por favor. Olá, olá, boa noite. Então, eu acho que é isso, né? Que como o Luiz falou, eu acho que dá para acrescentar o fator também de que o filme tem um pouco de dificuldade em passar uma imersão no mundo, né? Ele joga você no mundo ali com aqueles soldados da guerra e tudo mais. Vamos, né, remover o fato que as pessoas conhecem a Odisseia, né? Vamos focar, né, no que está sendo apresentado pra gente, né? E a gente acaba sentindo isso, né? Você pode até enxergar, como não é uma adaptação que se propõe a ser fiel àquele período, né? Historicamente correta e coisa do tipo, você poderia até enxergar aquele mundo como uma possível realidade, né? Acho que dá para abrir essa margem de interpretação se fosse o Nolan metia esse louco, né? Falava assim, tem um de cada etnia ali porque é uma possível realidade. Não, eu estou usando uma base, né, da mitologia grega para criar uma realidade nova. Se tivesse sido vendido assim, seria incrível, né? Eu acho que a gente tava reclamando até menos. Não, e o Mas não foi duro. tão vendido assim. O duro que dentro das regras que o próprio diretor criou, tem coisa que não é explicada. Tipo, mesmo dentro daquilo que foi adaptado, tem coisas nas quais ela só aparece em cena. E você fica tipo, ué, o que tava acontecendo aqui, né? Por que aconteceu tal coisa? Eu gostaria de começar aí, com acho que uma das coisas que ficaram mais evidentes pra mim, que foi a traição do Agamenon, né? O fato dele ter sido traído e ter sido morto, que no filme não é explicado. Ele do nada aparece morto no Hades, e aí ele vai falar: "Ah, minha esposa me matou" e tal. Uhum. Mas por quê? Ficou muito mal explicado, né? Não falaram muito bem o porquê disso ter acontecido. Você teoriza, você sabe, na história original fala o porquê que isso aconteceu? Fala sim. Mas vou pegar com base o que o filme mostra primeiro para poder deixar claro o que ficou faltando, né? Então, o filme mostra o Agamenon, né, sendo aquele cara, né, imponente só através do visual. Vamos deixar claro aqui, né? Não é uma coisa que você vê ele fazendo atos absurdos de batalha ou sendo um líder absurdo, sabe? Não tem isso. Mas ele passa isso através da presença dele, uma coisa meio sombria, né, imponente. Armáriozão de E 2 metros de altura e sim, bombadaço. e a gente vê também outros personagens falando dele, né? Acho que o que fica mais marcado é a própria Penélope, né? Falando sobre ele pro Odisseu, que ele é um cara sem escrúpulos, né? Que sacrificou a própria filha, né? Para poder se sair bem na guerra. Vamos começar por aí. O que acontece na real, né, com esse lance do sacrifício da filha? Eh, Há toda uma história, né, envolvendo o Agamenon e a arrogância dele, uma coisa bem parecida com o que acontece com o Odisseu e o Ciclope, né, no original, né, que é o quê? Ele fez um tiro com arco e flecha numa caçada a um cervo, e ele esnobou a deusa Ártemis, disse que ele foi tão habilidoso quanto a deusa, né, deu uma zoada ali, ela ficou ofendida, e aí quando ele precisou dos ventos favoráveis para chegar na praia de Troia, um vidente disse pra ele: "Ó, não vai rolar, a deusa tá puta com você, você vai ter que fazer um sacrifício, vai ter que abrir mão, né, do de tipo, de algo que realmente é importante pra você", né, e aí o que era mais importante pra ele era a filha, né. Então isso foi tudo cortado, Caraca, ma ela ficou ofendida mesmo, né? Por causa de uma zombação, né? Mata tua pois é. filha. Cara, os deuses gregos, eles são extremamente humanos. E isso que eu acho fantástico, assim, sabe? Eles são, ao mesmo tempo que eles conseguem ser, né, extraordinários em habilidade e tudo mais, às vezes até em compaixão, né, em quesito emocional, pro negativo é muito rápido também. Eles têm um ego que é muito frágil. Eles também têm essa coisa de como eles são vários deuses, eles têm medo constante de que os outros deuses, os irmãos e parentes deles, né, do Olimpo, vão enxergar eles como inferiores, por não reagir instantaneamente de maneira firme quando alguém
questiona ou desafia, né. Então tem tudo isso. Mas enfim, voltando ao caso, né, o filme ele corta essa parte, ele mostra, né, canonicamente ele fazendo o sacrifício, não é daquela forma, eu acho que se eu não me engano a menina ela não é jogada de algum lugar igual no filme, ela passam, ó, tá ligado, no pescoço e já era, ou em algumas versões queimam viva. Então é alguma coisa assim. E aí o que acontece? Existem 2 fatores para aquela cena do filme, né, onde a esposa do Agamenon, né, acaba, né, churrascando ele quando ele volta, que é o quê? A primeira é que, pô, o cara matou a própria filha, né. E a segunda é a questão de que ele trai a esposa, né, então, tipo assim, ele convence a esposa a abrir mão da filha na guerra, né, ele fala pra ela: "Ó, eu vou ter que fazer isso", né, pra depois, né, que a guerra tá rolando há anos, ela fica sabendo que ele traiu ela, né. Eu acho que tem mais algum outro motivo também fora esse, né, mas, porra, esses 2 aí acho que já é o suficiente. O Que é mais filme do que o mostra. suficiente já. Uhum. Sim. O filme mostra, né, tipo, eu acho que só o fato do cara ter feito isso com a própria filha já, né, faria uma mãe ficar doida e Uhum. fazer o que fez, né. Mas o filme não diz que foi por isso. O filme Parece que leva a foi. crer. Pelo contrário, parece que ela concordou com isso, né? Assim, ficou meio É, estranho. não leva em questão o que que ela achou disso ou não, Uhum. né. Mas o que que o filme leva a crer, né? A gente tem que enxergar pelo que ele fala pro Odisseu, né? Não vá para sua casa esperando que você vai ser bem recebido, Hum. porque as coisas mudaram, né? O reino muda e aí você fica para trás. Que Uhum. foi o que aconteceu na real com ele. A mulher traiu ele não por conta de traição, possível traição dele ou até mesmo o assassinato da própria filha. Não, Uhum. foi porque as coisas mudaram lá no reino. Provavelmente ela deve ter feito alguns acordos com outras pessoas lá. E aí teve que passar o cara, tá E no ligado? filme até Então é fala, né, esse que o foi ela e caso. o amante que planejaram a morte dele, né? Sim. Então é isso, sabe? Então essa é uma mudança que perde muito, mas ela ainda tem alguns elementos do original, né? Mas eu acho que o que pesa mesmo é que não justifica toda a presença do Agamenon, né? Todo aquele visual É, dele é sim, tipo, injustificado pra mim, sabe? porque tanto no original quanto no último vídeo, né, nós falamos que o Agamenon ele nem aparece no Hades. E aquilo, um cara com armadura que não consegue nem andar direito, eu não vejo ele Bem feito, cara. conversando, falando, que ele tirou com arco, que É. não sei o quê. Não consigo imaginar ele fazendo nada disso, Cara, né? se ele tivesse brutalizado um soldado, eu ia falar assim, É, tá explicado. Realmente, ele é sinistro. se, pô, ele ia roubar o filme, tá ligado? Se ficasse matando todo mundo. Mas ele Mas, não pô, mata precisava uma de um, unidade de cara. pessoa. Cara, umzinho, sei lá, qualquer coisa, com a mão, sei lá, um soco que mata o cara. Eu falo assim, se continuar mostrando esse cara, o Odisseu vai ficar pequeno mesmo. E aí. Eu não sei Mas, se quem é melhor, né, de combate, se no livro eles fazem comparação, né, dos dois, se quem é melhor de luta, quem é mais inteligente, né? ó, o Agamenon é mais velho que o Odisseu, né? Um pouco, eu acho que, sei lá quantos anos mais velho, mas eu diria que até bem mais velho, talvez. O Odisseu, eu diria que ele é melhor em combate porque ele é muito malandro, assim, sabe? Ele não ia jogar limpo com ele. O Agamenon, ele sabe, ele é consciente de quem é o Odisseu, ele nunca enfrentaria o Odisseu. Tipo assim, se ele pudesse evitar ao máximo, não enfrentaria, tá ligado? Eu acredito que é isso. Mas voltando para finalizar essa questão do Agamenon e da esposa, né? Que inclusive no filme eles acabaram adaptando como se ela fosse irmã gêmea É da isso que eu ia Helena, que falar, que perde o já sentido é o próximo também, né? ponto, porque teve uma hora que eu falei, o que tá acontecendo? Pera, a Helena matou o Agamenon? Não, pera, mas não é a Helena? Eu fiquei Confunde. muito bugado na hora. E aí perde todo o propósito. Porque beleza, tá, vocês já decidiram que a Lupita é a mulher mais bonita da Grécia toda, né? Daquele mundo. E aí ela tem uma irmã gêmea? Então não é E mais aí? bonita, né? Você tem duas. Que isso? Sabe? Que isso? Por que uma tem esse título e a outra não? Então, Sabe? só se fosse a cicatriz, né? No máximo que tiraria. Então, mas a cicatriz estava na Helena mesmo, né? Entendeu? Que ela, provavelmente, acho que ela ganhou, pelo que eu entendi, né? Narrativa visual, ela ganhou aquela cicatriz depois de toda a treta que rolou por causa dela, né? Entendeu? Então, eu acho que é isso.
Mas, cara, é realmente um negócio assim muito esquisito, né? Toda essa tentativa, né? Pô, podia colocar outra moça ali, né? Outra para ser irmã dela e acabou, e, enfim, mas realmente o Nolan não leva a sério nada do que ele propõe, cara. Eu senti isso, sabe? E aí eu vi um cara, acho que no Twitter, eu não lembro que rede que era, o cara fez um malabarismo mental pra explicar que essa questão dos gêmeos faz sentido, porque vem da constelação de gêmeos e não sei o que. Fala, meu amigo, se você precisa de Nossa. 3 parágrafos pra explicar o seu ponto de vista, não, acho que não faz muito sentido, não. Caramba, eu não sei onde ele enxergou isso, não, mas sei lá, eu acho muito legal isso, quando tem esse tipo de referência, né? Se for realmente o cara conseguiu, é, tipo assim, pegar essa teoria e deixar ela sólida, Não, muito não era muito foda, não. mas Não era muito não. Era meio por caso contrário, analogia, tá ligado? aham. E então, Porque realmente os gregos eles têm essa coisa com as constelações muito forte, né? Os nomes de personagens e tudo mais. não, mas pra mim só não fez sentido mesmo. Só é extremamente confuso e durante o filme eu fiquei, ué, o que tá acontecendo? E não vi muita razão do porquê terem feito isso, né? Um outro Sim. assunto que não é explicado, que nesse caso acho que até meio que faz sentido não ser explicado, é a própria Guerra de Troia, né? Do porquê que ela acontece, porque se eu não me engano ela acontece antes, né, da própria Odisseia, então o filme já meio que presume que você já saiba, né, o que aconteceu. Mas ainda assim eu fiquei tipo, tá, o filme inteiro praticamente é baseado nessa Guerra de Troia e toda a consequência que o Uhum. Odisseu sofreu, né? E não explica nem um pouquinho, tipo, ó, não fala nem tipo uma frase, tá ligado? Tipo, lutamos por tal deus. Não, atacamos por tal coisa. O que eu me lembro não é explicado, né? Só, vai lá, joga o cavalo na areia, é isso aí. Eu acho que realmente, pelo que eu me lembro, não detalha, mas tipo, como ele mostra, né, o que tá rolando, eu acho que eles não se deram tanto trabalho de contaram muito com a interpretação do público, né? Em vez de realmente dar sei lá, uma série de diálogos ali falando mais sobre isso, né? O que a gente tem eles falam, né, tipo, acho que o Menelau, a própria Helena, né, quando o Telêmaco vai lá visitar eles, cada um deles dá né, ele dá um contexto, né, sobre a guerra e a gente pega. O começo do filme fala um pouquinho também, mas nada muito, né, detalhado, como falei, mas é como se fosse para você montar um quebra-cabeça, né, do que aconteceu no passado e aí você, enfim, fica a par da realmente sua interpretação ali, né, de pegar os elementos. Mas É. você quer que eu explique um pouco mais sobre a Não, guerra? não, tá de boa. Não, tipo assim, só pra quem realmente não sabe, achei que. É assim, fica difícil você ter uma interpretação em cima daquilo que você não sabe, né? Uma guerra pode acontecer por qualquer razão, né? Mas ainda assim. É, Isso porque poderia ter sido um pouquinho mais claro, essa parada. fica meio inverossímil, né, a questão da própria Helena, né, que parece que a única desculpa mesmo é ela, né? E a Helena que tem, tipo, 3 falas no filme, tá ligado? Ela tem Né, pouquíssimo tempo então, de tela. Então. cara, e não é só por conta dela, tem a ver também que, assim, quando ela foi se casar com Menelau, né, antes de virar a Helena de Troia, era a Helena de Esparta, tinha uma coisa tinha um juramento que foi feito quando todos concordaram que esse casamento ia ser feito entre os dois. Então, os maiores reis, guerreiros da Grécia, juraram ali para a família dela, né, que se caso qualquer coisa acontecesse que impedisse, né, dessa união permanecer, se a paz fosse quebrada, né, por conta é, de alguma coisa envolvendo a Helena, os gregos teriam que se unir para poder resolver esse problema, entendeu? Então, como todos juraram, quando ela foi levada, então fez com que todos que estavam presentes lá no dia do acordo, né, fossem convocados, né? Então o filme não fala disso, eu acho que seria importante porque isso dava um pouco mais de peso, né? Você fala assim, pô, olha, não é só pela beleza, é, rolou uma promessa ali, né, de um cuidado, porque ela era uma pessoa muito desejada, e poderia até, sei lá, meter algum tipo de argumento de que, já que, sei lá, se a beleza não fosse suficiente para falar que é importante, relevante o suficiente para as pessoas prometerem, poderia ser que ela é algum tipo de divindade, sei lá, enfim.
Uhum. entendeu? Então, Uhum. É isso como. faria com que as pessoas acreditassem mais e diminuísse o hate em cima dessa escalação e tudo mais, né? Isso é Uhum. mais culpa do roteiro do que da atriz É, também, né? realmente. E como você mesmo resumiu, né, a Guerra de Troia, quando a gente estava conversando, essa guerra se resumiu à mulher, né? Se resumiu a, a mulheres e É, casamentos, né? Basicamente. para os humanos foi isso. Agora, para os deuses foi vaidade pura. Assim, vaidade é uma briga de vaidade total, ainda mais entre as deusas. Isso também deve ter sido cortado por uma questão de que não, a rivalidade feminina não tá em alta em Hollywood, né? Ficar falando que as Não mulheres só brigam por isso, né? causa disso. Não só isso. Nenhum deus aparece nesse filme, né? Então ia quebrar, acho que Sim, completamente também a é. linha que ele construiu, que no caso, né, o diretor que tem vergonha de colocar deuses numa Cara, mas história eu fictícia. ia. Sim. Cara, mas eu ia ficar doido vendo isso, sabe? Tipo, as deusas que estão se enfrentando em relação. Por conta dessa treta toda. É muito legal, sabe? É muito, muito foda todo. Como eu expliquei, as consequências de terem deuses que são tão parecidos com a gente, né? Tipo, os caras têm tanto poder e elas estão brigando por causa de aparência, né? Pra Porque, você ver, né, pra quem não como sabe. que é uma mente fraca, né? Um corpo tão forte com uma mente tão fraca. Então. Mas isso tem a ver também com aquela coisa, né, da própria imagem ser uma coisa muito importante pra eles entre os irmãos, né? Ficar sendo esnobado, né, no Olimpo e coisa do tipo. Enfim. Cara, perdeu muito a complexidade, né? Uhum. E falando aí também, né, de mulher e de própria Troia, a gente teve aí um caso que a gente ficou um pouco confuso, né, durante o filme, que é a escalação da Zendaya, né, que a princípio ela é uma deusa, não é? Ela é uma... Quem que ela é? Ela é A Athena. a Atena. É. Seria a única deusa que, se eu não me engano, que aparece, né, no filme. Só que no final do filme tem uma revelação de que, na verdade, ela foi uma menina morta, né? Ela foi uma garota meio aleatória ali. E que a nossa teoria era de que, na verdade, o Odisseu ele começou a enxergar a imagem de Atena nela, né? Nessa última menina que Cara, eu morreu. tenho uma. Eu tenho uma observação igual o mano das constelações de Gêmeos aqui pra fazer em relação a isso, que é muito interessante, né? Eu mais uma vez fazendo um favor aqui pro Christopher Nolan. Advogado do diabo. Falando que ele é gênio, né? Mas enfim, eu acho que essa porra não foi de propósito. Eu duvido que ele até conheça o suficiente de mitologia grega pra fazer um negócio desse. Que é o quê? Né, como o Luiz falou, ficou confuso essa situação aí da Atena. Porque o Nolan não quis mostrar os deuses fisicamente, mas abriu uma exceção. Por que ele abriu uma exceção? Né, porque ele trata a Athena, né, spoiler aí, né, para vocês, como um problema mental do Odisseu, né, como uma questão que traumatizou ele, né, um trauma de guerra, né, soldado que está carregando um peso aí da culpa dentro da mente e um peso que se torna vivo praticamente, né. E por que que eu achei isso. Eu peguei uma referência aí, né? Que é o quê? Não é a primeira vez que a Atena é um problema dentro da cabeça de um cara, tá? Pra quem não sabe, o próprio. A Atena nasceu de dentro da cabeça do Zeus. É Caraca, muito louco eu ia isso, falar né? que no caso essa Atena foi um grande problema pro Telêmaco. Agora, Sim. agora outra Atena também, caraca, dentro da cabeça dos Zeus, que loucura. Entendi. Essa foi foda. Mas enfim, ela nasceu de dentro da cabeça do Zeus, né? Então, e ela ficava causando fortes dores de cabeça nele antes de, Caraca. de sair pra fora. É muito louco isso. É porque ela não é filha do Zeus com a Hera, é filha de Zeus com Tétis, eu acho. Eu esqueci o nome da deusa. Mas basicamente essa deusa teve Atena dentro do corpo de Zeus porque o Zeus engoliu ela. E aí Caraca. ela saiu, ela acabou saindo pela cabeça dele, uma parada assim. E é por isso que ela é ligada à sabedoria, né? Ela é parte da sabedoria de Zeus. Cara, os gregos, eu falo, mano, os gregos eles tiram cada explicação pra falar das coisas. Mas E também enfim, contando que Zeus acho que não teve nem dois filhos com a mesma mulher, né? Todos, acho não, que é de mãe é, diferente. foram dois mesmo, literalmente dois, até onde eu me lembro. Então, tipo assim, eu enxerguei isso, né? O Odisseu tava carregando uma Atena só na cabeça dele, aparentemente, né? Por uma questão de culpa. Às vezes, podia ser a influência da própria na cabeça dele, já que ela é uma deusa ligada a uma questão mental, né? De sabedoria e tudo mais. Então, acabou que ela
aproveitou essa imagem de culpa que ele carregava de um rosto, né? E que foi, né, que também estava na presença da estátua dela, né, quando acabou a menina morrendo, e aí aproveitou para auxiliar. Dá para interpretar assim e dá para interpretar também sendo um pouco mais puxado para o realista, né, que é só a culpa dele viva, né, ali dentro da cabeça dele. Eu acho que tá mais para a segunda opção do que da primeira, infelizmente. Então, tá mais pra uma explicação real até demais pra uma história fictícia, né? Já que você cria uma história fictícia, o espectador ele pode ir pra muitas formas diferentes, né? Pra muitas interpretações diferentes, Sim. inclusive essa original, né? De Zeus e tal. E aí quando você coloca uma parada muito real, que facilmente poderia acontecer na vida real, o espectador fica tipo, é isso mesmo, não é? O que tá acontecendo, né? E assim, desses acho que é o mais tranquilo, até que de entender, mas ainda assim não tem uma explicação direta, né? Porque ele deixa Uhum. pro espectador ter uma interpretação, né? Sim, uma coisa também que, pô, é chato, cara, porque a Atena era muito importante pro filho do Odisseu também, né? Pro desenvolvimento dele, pra proteção dele. Era como se fosse um anjo da guarda dos dois, né? Do pai e do filho. E aí eles acabaram cortando isso e É, não isso aparece pra ele, né? destruiu. É só pro É, Odisseu, verdade. isso destruiu o personagem do Tom Holland, assim, de uma forma É que que pra eu vi a mim. galera Pra mim tá dando um passeio no criticando. parque, né? Ele vai pra ilha lá, volta e não muda muita coisa. Vi muita gente criticando a atuação dele, né? Elegeram ele como a pior atuação, mano, mas também, cara, o que vocês queriam que fizesse? Caparam o personagem completamente. Ele não podia nem lutar, não sei que, sabe? Tipo, o cara teve que atacar ele até a morte pra ele poder fazer alguma coisa, pra ter uma desculpa, né? De que tava se defendendo. Eu não gostei que usaram a Lei de Zeus dessa forma. Acho que a gente até falou, não sei se falou no último vídeo, eu mencionei, Da Lady Zeus que a, falou muito pouquinho, mas não que você não gostou como foi usada. eu não gostei como foi usada tanto pra encerrar a história quanto pra cima desse personagem, porque o que Você fala do acontece exílio? é que No é final, do né? exílio e pra limitar a ação do Telêmaco na batalha, né? Eu acho que precisava haver alguma. É porque assim, todo o massacre que acontece ali no palácio quando o Odisseu volta é justificado, é da vontade de Zeus. E quando ele vira Tá ligado? o Gavião Arqueiro, né? O cara fica sinistro. Uhum. Tudo aquilo é justificado. Tanto que depois que acontece esse massacre, eles ficam pensando, poxa, o Odisseu já começa a se preparar para receber os outros parentes deles que vão querer se vingar, né? E aí a deusa Atena intervém e ajuda eles de novo. Por quê? Porque já foi acertado entre os deuses que o Odisseu estava fazendo era justo, porque realmente os pretendentes da Penélope, eles estavam abusando da hospitalidade, estavam quebrando a lei também, entendeu? Então, ali era elas Não, por os elas, não caras tinha estavam esse final. eram completamente aproveitadores, né? Eles estavam lá somente para ter o castelo, né? Somente para ganhar o reino pra eles, porque eles não Sim. estavam nem se esforçando para serem agradáveis. E aí. Pera, o que que eu ia falar? Ah, é. E aí você fica com aquela, tipo, eles acabaram com o personagem do Telêmaco, né? E aí eu acho que sentiram um pouco de peso na consciência e transformaram o final naquela coisa de, tipo, agora ele é o rei. Entendeu? Pra tentar dar uma salvada, mas ficou pior. Porque além de ficar sem sentido, né? Você não passa uma credibilidade, eles caracterizam ele vestido de Mulher Maravilha. Entendeu? Então é ridículo, fica parecendo. Mano, fica feio. E Daqui a olha pouco ele só tira a como vai espada assim além. das costas, né? Isso é só um degrau da ridicularidade. Porque o cara passa o filme inteiro voltando pra casa, querendo voltar pra casa pra depois sair de casa. Vai De embora de novo. novo. É, realmente não faz o menor sentido. Tanto Cara, que, não, e aquele final, você pensa, não, porque ele vai morrer, né? Nos braços da Penélope. Não, vai não. é. Ele vai falar, é a última vez que eu te vejo. Por que você vai morrer? Não, Talvez teria exílio. sido melhor, né? Então, Talvez teria sido exatamente. melhor. Eu ia ficar bravo de qualquer jeito, né? Porque não é assim que acaba. Mas teria sido menos pior, eu acho, cara. Porque fica ridículo, sabe? E ia terminar emocionante, né? Todo mundo ia ficar assim, caralho, olha só. O cara realmente ele fez de tudo pra voltar pra família dele, né? E, enfim, É, e teria sido sinceridade, melhor. eu não entendi o porquê que. Tipo, eu não sei exatamente como essa lei foi escrita, mas o porquê que ela e ele tem que ser exilados, tá ligado? Não sei se ficou muito claro. Isso é coisa do filme, mas eu acho que a princípio eles usaram isso de desculpa, como eu imagino, pra realmente tornar o personagem do Tom Holland um pouquinho melhor.
mas ele, ao longo até ele chegar, a partir do momento que eles vão, lá para o submundo, né, antes de chegar, tem aquela parada, né, de eu vou ter que voltar e eu vou ter que honrar os guerreiros que morreram junto comigo, né. Eu acho que ia ser só isso. Só que aí o cara foi escrevendo e chegou assim: "Pô, e aí, o que que eu faço com o Telêmaco agora que eu não Aí fiz o. nada com ele direito?" Daí o reino fica sem rei de novo, né? Se ele só fosse lá vingar os soldados e o É. Telêmaco não fosse rei. É, e ele não Então, fosse nem um guerreiro, né. Então, tipo assim, vou deixar o príncipe mandando, ele não é o rei, ele não luta bem, então eu tenho ou que a dar gente coloca aquele uma cara cego, autoridade né? pra ele. Pra ser o rei, né? Acho que ele é mais esperto. É, então. Cara, é isso, sabe. É foda. Enfim, né? As soluções mágicas que o Nolan tirou pra esse filme, né? E acho que a última coisa que eu me lembro, assim, que não é lá muito bem explicada, é a própria questão do Poseidon, né? Que pelo fato dele não aparecer, parece que magicamente eles estão sendo jogados de uma ilha pra outra sem razão, né? E até mesmo naquela ilha do Deus do Sol, né, lá das vacas, que eu acho uma ilha muito aleatória, tipo, não tem nada. Parece que o Deus ele olhou pra aquela ilha e falou: "Pô, eu quero aquela ilha ali pra mim. Não tem nada nela, mas eu quero ela pra mim." E aí, quando eles falam: "Não, porque o Deus do Sol vai te punir e tal." E aí dá um corte seco, eles estão no meio de uma tempestade, sendo destruídos naquela tempestade. E eu fiquei tipo, tá, né, se é o Deus do Sol, eu achei que ia queimar eles vivos, ou sei lá, né? Tipo, o sol ia ficar mais forte. Mas na real tem uma explicação que também foi cortada, né? Sim. Que ficou meio sem sentido do porquê que Poseidon ataca eles de novo, né? Nesse caso. Então, vamos lá. No filme, na real, quem ataca eles é o raio de Zeus, no meio de uma tempestade marítima, entendeu? Porque o Zeus, ele não controla o mar, mas ele gera tempestades também, né? Então, o que que acontece no livro, né? Basicamente, eles chegam lá na ilha do Hélio, né? No filme foi adaptado para Apolo. Os dois têm ligação com o Sol, né? Só que o Apolo é mais famoso hoje em dia do que o Hélio. Porque o Apolo, para quem não sabe, ele é deus de 300 coisas, né? Ele é deus da música, né? Deus da previsão, né? Também tá ligado à medicina, à vidência, ao boxe. O cara é sinistro, hein, porra. O cara é foda. É o deus do É, samba também, né? Bora botar mais cara, coisa é nele. tudo. Cara, ele é foda. E também é um dos deuses ligados ao Sol também, né? Como a irmã é ligada à Lua, né? A irmã, em algumas histórias é gêmea dele, outras histórias é a irmã mais velha, né? A Artemis, que eu já mencionei. Enfim, o que que acontece? Os deuses têm seus espaços de adoração, né? E essa ilha, ela era uma ilha onde ele criava, né, as oferendas, né? Ele guardava as oferendas que faziam para ele. E o Odisseu, por ser um cara que ele conhece muito das tradições justamente porque tira muita vantagem delas em guerra, né. Ele sabia dessa ilha e eu não em algumas versões, se eu não me engano, o próprio profeta avisa que isso vai acontecer. O filme até fala isso, né, se eu não me engano tem um momento que o Fala, profeta fala que fala. eles vão trair ele por causa da comida, né, não tem como, se pisar lá vai rolar, é É, t- inevitável. tanto que nesse filme mesmo, o Odisseu ele não sabe quase nada. Tudo alguém tem que explicar pra ele o que vai acontecer, né? Diferente É. do livro. Em algumas versões avisam ele também, mas até onde eu me lembro, ele é um grande conhecedor da cultura, então ele reconhece, e isso também reforça o fator de que as pessoas, os soldados dele, não levam ele a sério, porque às vezes, como ele tira vantagem das coisas, eles falam assim: esse cara só não quer que a gente coma, sabe? Ele tá sendo safado, ele quer deixar a comida pra ele. Então, ele vai criando uma bola de neve, né? Então, realmente fica difícil pra todo mundo confiar ali no navio. Da hora que ele nem comeu, né? Ele tava dormindo. Então não tem nem essa desculpa de, ele comeu Sim. Na escondido. história Então, sim, na história ele também não come, ele não ele os caras fazem por debaixo dos panos ali e as consequências vêm. E aí o que acontece? No livro, quando eles comem, né, eu não sei nem se eles chegam a comer, se não me engano, eles matam o bicho e automaticamente o sol escurece. E aí o Hélio fica puto, e aí para não o sol sumir de vez do mundo todo, o Zeus vai lá falar com ele, fala: "Ó, eu vou resolver isso aí, traz o sol de volta que eu vou lá, né, fazer justiça." Né, porque para quem não sabe por que que essa lei de Zeus é tão importante e tudo mais, o Zeus é ligado à justiça, né, à justiça divina, né, ele é como se fosse, ele se enxerga muito como o pai de todo mundo, é o responsável por botar ordem nas coisas, então tem isso. E aí, né, ele vai lá e em algum e aí ele pega e destrói o navio deles, né, deixando só o Odisseu vivo.
Depois a Atena ele vai parar na ilha da Calypso, enfim. E isso no filme fica, né, parecendo às vezes até que foi o próprio Poseidon que fez isso, mas tem um raio lá que Exatamente. acerta o navio, se eu não me engano, e aí o navio quebra. É, mas mudaram até isso também, né? Porque o sol já tava apagado, né? Já tava meio de noite, assim, acho que meio clareando. E aí cortaram Sim, essa parte do deus e tal. E também toda essa questão da. Uma outra coisa que também você tinha falado, que no filme não tem, é essa questão de que todo mundo, meio que no mundo, ou pelo menos no próprio reino do Odisseu, sabia que as coisas estavam acontecendo, né? As mensagens chegavam, né? Do que o Odisseu havia feito e tal, né? Pra lá, coisa que eles retiraram. E é óbvio que se o sol desaparece, todo mundo vai ficar sabendo, né? Só que isso não exato. gera consequências, né? Porque eles até tiraram essa parada do sol apagar. Então, achei meio estranho que eles tiveram que fazer várias mudanças para conseguir encaixar essa ideia, né? Isso também, esse momento pode ser interpretado, né, essa parte da história, né, como um eclipse, né? Se você for falar que o Homero estava exagerando nas coisas que aconteciam ou tentando tirar um significado, né, ele viu um eclipse e falou, o Hélio ficou puto que eles mataram um bicho que não era e daí tirou essa parada toda. É que quando Acho você isso muito fala, foda. tipo, o sol apagar, eu penso, tipo, pronto, É, ficou preto, é. tá ligado? Aham. Não aos Mas eu acho que pouquinhos, né? ele tava. Eu imagino que ele devia estar se referindo a um eclipse completo, né? De alguma forma. E aí ele explicou assim, como eu já recomendei no outro vídeo, Robert Graves pega todos esses momentos de várias histórias e fala por que poderia. Por que eles estão contando dessa forma? Da onde eles tiravam essas ideias, né? Que pra gente é tão comum hoje em dia, né? Ser criativo nesse nível. E como os caras que não tinham acesso à internet, à TV, a outros livros, conseguiam ser tão criativos contando histórias de heróis? Porque os caras pegavam a natureza, né? E, enfim, é muito louco isso. Mas voltando a essa questão, vagando por aí, né? E as histórias chegando antes que ele volte para casa, né? Que é muito importante. Isso é importante para o próprio filho dele, né? E a família que fica tipo recebendo toda hora notícias que Odisseu fez isso em tal lugar, Odisseu derrotou tal monstro. As notícias chegando e o cara não chega nunca, já tem 20 anos. E essa própria parada da esperança, né? Porque no filme eles querem não ter esperança de que ele vai voltar. Enquanto que na história Sim. original, se você toda hora ouve algo que seu pai tá fazendo, você vai ter esperança, óbvio, né? Sim, os feitos e tudo mais. E aí, há uma coisa que o filme acaba mudando, que não fica tão bem explicado, que é a Ilha da Calypso, né? É, também tá bem jogado, né? No geral. E você fica tipo assim, você fica meio confuso, né? Ué, ela tá tentando ajudar ele, ela quer que ele fique lá, mas ela tá dando um negócio pra ele esquecer, aí ela para. Tá certo que o filme, né, tem um momento que pra quem pega rápido, você escuta o raio de Zeus e ela começa a querer fazer ele a lembrar, né? Mas como isso acontece no livro, né? Basicamente, o Odisseu vai parar na ilha dela, ela se apaixona por ele, né? E ela é mais poderosa que ele, porque ela é uma divindade, né? E ela acaba forçando ele a ficar com ela, coisa do tipo, né? E até, como posso dizer, mexendo com a cabeça dele. Mas mesmo assim, se eu não me engano, ao final do dia, o Odisseu ia para um canto, né? E ele ficava depressivo pra caralho, porque ele queria voltar pra família dele, e mesmo assim não mexia com ela, não, tá? Ela ficava, tipo, segurando ele lá. Aquilo não é só um Chega, sequestrozinho, né? Na época assim, antes de Cristo. e. Mas teve momentos que ele aproveitou, sabe, também, porque lá era um paraíso. Isso o filme não Isso que eu ia mostra. falar, é uma ilha Tipo, deserta. Eu não sei nem como que ela tava viva, né? Pra início de conversa. é porque ela não era normal, mas o filme não deixa nem claro quem é essa É, mulher, por que realmente. ela, tá ligado? A gente que conhece sabe por que ela tá viva, mas, porra, no meio do nada. É aí que também pega um pouco da questão moral, pra você ver que a jornada do Odisseu do filme é um cara que tem uma moral muito grande, que foi lá, fez merda na guerra e tá arrependido, e tá voltando pra casa arrependido. No original é o contrário, é um cara amoral, né? Que faz o que tiver que fazer e depois, ao longo do caminho, começa a se arrepender. E aí ele quer o quê? Voltar para casa como um homem diferente, uma pessoa melhor. Por que isso? E isso é definido nesse momento, nessa ilha. Olha o que acontece. Ela oferece para ele, se ele ficar com ela, ela torna ele imortal. Caraca.
ou seja, vida eterna, vai viver no paraíso. Ele está, naquele momento, ele está no paraíso, com a mulher, uma das divindades mais bonitas, numa ilha paradisíaca, ele tem tudo ali e vai ser imortal. E aí você pensa, por que que esse cara abre mão disso? Por que ele abriria mão disso? Por conta do legado. Ele abre mão porque ele quer encontrar o filho dele, ele quer ser reconhecido, porque ele sabe que se ele conseguir voltar depois de tudo que ele passou, ninguém nunca vai esquecer tudo que ele fez. Então isso, olha que louco, isso é ser imortal. Se ele parasse ali, as pessoas vão falar, pô, o Odisseu morreu, sei lá, tá ligado? Porque ele ia ter que ficar ali pra sempre com ela, entendeu? E você vê Então, como que a moral de outros personagens falham, né? O Agamenon pagou pela traição, né? Também. sim. E no caso dele, né, ele falou, não, eu vou voltar e isso vai, né, vai me tornar melhor, as pessoas vão me reconhecer por conta, né, da minha escolha. E isso, infelizmente, né, como eu falei, não leiam o livro antes de ver o filme, senão você vai ver, cara, que realmente os significados ficam muito pequenos, muito rasos, e até onde ele poderia, dentro do argumento, dentro das ideologias atuais, poderia ser mais brilhante, eles falham completamente. Porque Né? inclusive Suavizaram ela. ele chega como um novo homem, mas não como o livro trata, né? Ele chega um cara... Ainda é honrado, exato. mas é um cara que agora que tá com a família vai começar a se curar do trauma de guerra, entendeu? Eu acho Meio que essa- arrependido, né? Ele volta lá com esse trapo no corpo e tal. Mas no livro é completamente diferente, né? É quase que o contrário, né? Nessa questão de Sim. honra. Mas Acho que era isso. tem alguma outra coisa no. Acho que o final do filme não tem nada que ficou mal explicado, né? Deu Não, pra entender. Não, tipo assim, dentro do universo que ele construiu, ficou bem explicadinho sim. Foram só mais esses detalhes que eu tava meio na dúvida, né? Tenho certeza que muita gente também acabou não entendendo, ou passou despercebido, né? Nem pensou sobre isso. E acho que era isso, né? Acho que não tem mais nenhum detalhe que você se lembre, assim. Eu vejo que muita gente gostou muito da batalha e a chegada dele, tudo como aconteceu. Eu também acho que foi uma das melhores partes do filme. O que realmente. Tirando quando a gente tirou o Robert. Qual é o nome dele? O vampirão? Robert Pattinson. Isso, o Patterson. Mas eu achei válido aquela cena. Por mais bobo que pareça, eu achei válido. Mas o que realmente estraga o final é a cena do Telêmaco virando rei. Fora isso, eu acho que ali teria salvo muito o filme se tivesse feito qualquer outra coisa fora aquilo, tá ligado? Então me Isso, digam tá. aí, o que vocês acharam aí, né, das nossas observações. Comentem aí, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo dessa série aí falando sobre a Odisseia de Christopher Nolan. Lembrando, vai ser a review mais completa que você vai ver no YouTube. Então, fica aí para acompanhe-nos para ver os próximos episódios. Então, valeu. Falou. Falou.